Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like para dar uma fortalecida no canal. Bora lá. Os seres vivos reciclam constantemente os elementos químicos que os formam. Assim sendo, átomos de nitrogênio contidos em moléculas de proteínas de nosso corpo certamente já foram parte de moléculas constituintes de vegetais que usamos na nossa alimentação e anteriormente pertenceram a minerais do solo e ainda ao nitrogênio da atmosfera. O ciclo do nitrogênio na natureza pode ser representado pelo desenho a seguir. Então nós temos aqui, ó, tá vendo? Nitrato, uma denitrificação ou desnitrificação poderia ser colocado, ó. Fixação do gás nitrogênio. Nós temos aí também, tá vendo? Que nós temos de nitritos formando amônia, de amônia formando nitritos, de amônia nitrificando e formando nitratos, nitritos se formando nitratos e nitratos voltando a ser nitritos, tá bom? E da assimilação de proteínas através dos nitratos. Considerando-se as etapas 1, 2, 3, 4 e 5 nos sentidos indicados pelas setas são processos de oxidação apenas. Então tá vendo, ó, 1 é de nitrato a gás nitrogênio. O 2 é de nitrito formando nitrato, tá vendo? Porque o 2 está aqui embaixo, pessoal. Então o que ele está representando é essa seta aqui, tá bom? É essa seta. O 3 é de amônia a nitrato. O 4 é de gás nitrogênio se transformando em amônia. E o 5 é de nitrito formando amônia. É nesse sentido, tá? Tá vendo que tá aqui embaixo e tá aqui em cima, certo? Então aqui ele tá perguntando quais são os processos de oxidação. Então vamos lá. Vamos aqui fazer o primeiro, ó. Então vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima. 1. O 1 é nitrato. Deixa eu até colocar aqui embaixo que a gente vai precisar de espaço. É o nosso nitrato se transformando em gás nitrogênio. Ele só tá, pessoal, preocupado com apenas um elemento, tá bom? Nesse caso, apenas o nitrogênio, tá bom? Porque senão, que é o ciclo do nitrogênio, a gente precisa dos NOx dos outros elementos, que no caso oxigênio e hidrogênio a gente já sabe, para descobrir se o que está acontecendo com o nitrogênio é uma oxidação ou uma redução, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos aqui do oxigênio, que é menos 2, tá? Embaixo eu coloco o NOx do elemento, quando eu subo eu multiplico pela quantidade dele, tá? Então, ó, menos 2 vezes 3 é menos 6, tá bom? Tá vendo que o ânion nitrato tem, ó, uma carga negativa, então é um menos. O NOx do nitrogênio tem que ser quanto para ficar um menos? Então vou colocar até de verde aqui para a gente mudar um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele precisa ser mais 5. Porque, ó, mais 5 menos 6 menos 1. Lembre-se, quando eu tenho embaixo eu tenho NOx de um único elemento. Quando eu subo eu multiplico. Quando eu desço eu divido. Como eu tenho apenas um nitrogênio, então vai ficar como aqui, ó. Mais 5. Aqui nós temos o nitrogênio, gás nitrogênio, é uma substância simples, onde não possui nenhuma carga, então por isso que é considerado uma substância simples e não um íon. Então toda substância simples, pessoal, o NOx vai ser 0. Então, ó, tá vendo aqui, ó, que o nitrogênio ele foi de mais 5 para 0. Se ele foi de mais 5 para 0, ele não diminuiu o número. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então ele sofreu um processo de redução. Então aqui, pessoal, o 1 é redução. Tá legal? Então ele só quer o processo que sofreram oxidação. Então não pode ser a 1. 2. O 2, pessoal, ó, é de nitrito para nitrato. Então a gente tem que ver essa sequência para onde está indicando a seta. Então nós temos o nitrito, que é
O2 menos, se transformando em nitrato. O nitrato, pessoal, a gente já sabe, então a gente aproveita o de cima aqui no 1, tá bom? Então, como a gente sabe os NOx, do oxigênio, ele valerá menos 2, aqui ó, menos 2. Então, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. Como a gente já sabe do nitrato, aproveita, ó, mais 5. Aqui não sobrou, ó, o NOx do nitrogênio no nitrato não é mais 5? Beleza, então a gente já sabe para quando ele vai. Agora, o nitrito, pessoal, tá vendo que ele tem uma carga negativa aqui? Significa o quê, então? Significa que ele tem que ficar menos 1. Se eu tenho menos 4, para ficar com menos 1, eu preciso de quanto? Mais 3. Mais 3. Tá bom? Então, ó, tá vendo que ele foi de mais 3 para mais 5? Significa que o meu número aumentou. Se o meu número aumentou, significa que ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. Então, pessoal, o 2 é um processo de oxidação. Então, o 2 a gente conta, tá? Vamos para o 3. Então, ó. O 3, qual a sequência? Ó, é de amônia para nitrato. Então, já vamos aproveitar a situação, né? Então, nós temos amônia, que é NH3, se transformando em nitrato. A gente ganha bastante tempo aqui. Então, ó, menos 2, menos 6. A gente já sabe quanto vale aqui do nitrato, que é mais 5. Ele vai até mais 5. Ótimo. Então, vamos aproveitar a situação, né? Então, aqui nós temos 5. Agora, aqui na amônia, pessoal, nós temos quanto? Nós sabemos que o oxigênio vale menos 2, não sendo peróxido, superóxido e nem reagindo com flúor. A amônia, que é NH3, nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente sabe o NOx do hidrogênio. Só quando ele for hidreto, quando ele estiver reagindo com os metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Aí o hidrogênio vale menos 1. Mas todo o restante vale mais 1. Isso é um padrão? Sim, é um padrão. Tá? É uma regra. Então, eu tenho 3 hidrogênios. Ó. Mais 1 vezes 3, eu tenho um total de mais 3. Então, o nitrogênio precisa de quanto aqui? Ele precisa de... Desculpa, pessoal, mas vamos lá. Então, ó, ele precisa de menos 3 para zerar. E ele precisando de menos 3 para zerar, o que acontece? Então, cada nitrogênio da amônia vale menos 3. Porque eu tenho uma amônia só. Um nitrogênio na amônia, né? Então, ó, tá vendo que de amônia para nitrato, ele foi de menos 3 para mais 5. Ou seja, o meu número aumentou. Aumentou. Então, significa que ele oxidou. Se ele oxidou, ele sofreu um processo de oxidação. Então, o 3 também entra. Então, 2 e 3 está sofrendo oxidação. Vamos para o 4. O 4, ó, tá vendo que é de gás nitrogênio para virar amônia, ó, o sentido. Sempre olhar os sentidos da seta, tá? Então, ó, N2 se transformando em NH3. O hidrogênio, né, da amônia, a gente sabe. Então, ó, mais 1, mais 3. E a gente também sabe o NOx do nitrogênio da amônia. Então, a gente aproveita. Já economiza bastante tempo. Então, nós temos exatamente isso daqui, né? Só que também do gás nitrogênio fica fácil. Por quê? Porque a gente também analisou aqui. Ele é zero. Mas por que ele é zero? Porque ele é uma substância simples. E não possui carga. Então ele não é um íon.
em relação a isso. Ele foi de 0 para menos 3. Tá? Ele foi de 0 para menos 3, ou seja, meu número diminuiu. Se o meu número diminuiu, significa que ele reduziu. Ou seja, ele sofreu um processo de redução. Então, apenas está sendo o 2 e o 3. 1 e o 4 é redução. Vamos ver o 5. O 5, pessoal, é de nitrito para amônia. Então, vamos lá. Então, de nitrito para amônia, a gente já tem todos os NOx, né? Então, ó, NO2- se transformando em amônia, NH3. Isso aqui a gente já vai fazer. Então, a gente sabe que o oxigênio vale menos 2, menos 4. Aqui, mais 1, certo? Ó, mais 3. E os nitrogênios, eles valem quanto? Aqui é mais 3. Por quê? Porque a gente tem uma carga negativa aqui, ó. A gente não pode esquecer dessa carga, tá bom? Então, ó, de mais 3. Aqui ele vai para menos 3. Ou seja, tá vendo que o meu número diminuiu? Ele foi de mais 3 para menos 3. Isso significa que ele diminuiu o meu número. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então, nós temos aqui, ó, um processo de redução. Então, apenas 2 e 3 estão corretos. Ou seja, a alternativa E. Tá certo, pessoal? Então, por quê? Ó? Por que a gente fez isso? A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, no sentido das setas, aonde está marcando o número, tá? E isso que eu achei que foi a confusão do exercício. Porque a gente pensa, né? Ah, mas o processo inverso, se eu tenho uma redução de um lado, o processo inverso vai ser uma oxidação. Ficar ligado, principalmente nessas partes. Tá bom, pessoal? Então, se tiver com alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, que é extremamente importante, tá bom? E também com os comentários de vocês ajuda o engajamento. E já que eu tô falando em engajamento, se você chegou aqui e tá sem dúvida, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Isso ajuda bastante o canal. E, claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, mas muito importante aqui pro canal. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E a gente tá se esforçando aqui, ó, para fazer o máximo de conteúdo para vocês. E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força moral pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!